No vídeo anterior, nós resolvemos uma questão em que eram dadas as equações de uma circunferência e de uma reta. A primeira tarefa foi estudar a posição relativa entre elas e nós descobrimos que a reta é secante à circunferência, ou seja, corta a circunferência em 2 pontos. Como nós fizemos isso? Nós usamos a ferramenta que calcula a distância entre ponto e reta e descobrimos que a distância do centro da circunferência até essa reta era menor do que o raio. Portanto, essa reta é uma reta secante que intersecta a circunferência em 2 pontos. Agora você vai ver a circunferência e a reta. E os 2 pontos de interseção são esses que estão marcados em vermelho. Depois, nós nos propusemos a encontrar as coordenadas desses 2 pontos e encontramos como resposta 1, 7, 4 e 4. Eu vou te convidar agora a fazer investigações mais profundas sobre a posição relativa entre essas duas figuras. A primeira coisa que eu quero que você note é que se esse número, olhando para a equação da reta, se esse número que aparece depois do sinal do igual for modificado, a reta muda de posição. E para isso, eu criei aqui um controle deslizante, em que nesse momento a reta está com este fator aqui valendo 8, mas se eu modificar, a reta muda de posição. Então perceba, eu fiz aqui o meu controle indo de 10 até menos 10, e você pode perceber o que acontece com a reta quando você vai mudando o fator que aparece depois do sinal de igual, ou seja, essa reta aqui é x mais y igual a 5,5, não é mais essa que aparece aqui, eu vou remover esse texto. Então, nesse momento, a reta que nós estamos vendo é a reta cuja equação é x mais y igual a 5,5. E agora, a reta que nós estamos vendo é a reta cuja equação é x mais y igual a 6,8. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero, junto com você, com extrema precisão, quero descobrir junto com você qual deve ser este fator, que eu batizei aqui de n, para que a reta deixe de ser secante e passe a ser tangente. Me parece que esse valor vai ser algo perto de 9,2, talvez 9,3, alguma coisa assim. Mas eu também não posso esquecer que há uma segunda possibilidade da reta ser tangente, e o n parece próximo de 0,8. Então agora eu vou botar a mão na massa, quero a tua companhia, porque nós vamos descobrir com exatidão qual deve ser o valor desse parâmetro n para que a reta de fato seja uma reta tangente. Agora você vê a descrição do nosso problema com a equação da circunferência, a reta está escrita na forma x mais y igual a n, e o nosso objetivo é descobrir o valor ou os valores do parâmetro n que fazem com que a reta seja tangente à circunferência. E este é um problema que envolve interseções. Por envolver interseções, nós vamos recorrer ao sistema de equações. Nós vimos num vídeo anterior que o sistema é a ferramenta que nos permite identificar, encontrar interseções entre curvas. Basta que eu pegue a equação da primeira curva, a equação da segunda curva e coloque no sistema. A solução do sistema vai corresponder aos pontos de interseção. Então foi isso que eu fiz aqui. Coloquei as duas expressões montando um sistema. E durante toda a solução do sistema, eu não posso esquecer que o n é apenas um número que eu ainda não conheço, mas ele é apenas um número. Portanto, o tratamento que eu vou dar a ele é o mesmo que eu vou dar ao 9, é o mesmo que eu vou dar ao 4. Ele não é uma incógnita, como são no nosso sistema x e y. Portanto, eu não tenho que descobrir o n neste momento. O meu objetivo será descobrir o x e o y, porque este é o objetivo de se resolver um sistema de equações. Então eu estou aqui combinando com você que durante quase todo o problema, quase toda a solução desse problema, eu vou tratar o n como um número e não como uma incógnita. Primeira coisa que eu vou fazer, substituições. Eu vou substituir este y aqui que aparece na equação da circunferência por n menos x. Dessa forma, a equação da circunferência vai ficar x menos 1 ao quadrado
mais n menos x menos 4 ao quadrado igual a 9. Se nós já conhecêssemos o valor do n, eu juntaria o n com o menos 4, mas infelizmente eu não o conheço ainda, então eu não tenho como compactar o que está dentro desse parênteses aí. Então eu vou ter que continuar com n menos x menos 4. O próximo passo é desenvolver os quadrados que você vê aí. O primeiro deles é um binômio, x menos 1, e a gente sabe que um binômio elevado ao quadrado vira um trinômio. Nesse caso, a gente obtém x ao quadrado menos 2x mais 1. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto entre eles, mais o quadrado do segundo. E agora surgiu um problema sério aqui, porque o próximo quadrado tem dentro dele não um binômio, mas um trinômio. E muito provavelmente você não sabe uma maneira prática de fazer o quadrado de um trinômio sem ser por distributiva. Então, eu vou abrir uma OBS aqui do lado para te mostrar como é que a gente faz de maneira prática o quadrado de um trinômio. Então, eu vou simular o que está acontecendo ali. A menos B menos C ao quadrado. Então, eu quero que você pense que tem 3 termos aí dentro, você está vendo isso. O primeiro termo, quando eu me referir ao primeiro termo, eu estou falando do A. Quando eu falar do segundo termo, eu estou me referindo ao menos B. E o terceiro termo é menos C, ou seja, você sempre vai agregar o sinal de menos, vai agregar o sinal ao termo. Então a primeira coisa que você vai fazer é elevar todos os 3 termos ao quadrado. Então o quadrado de A é ao quadrado, o quadrado de menos B é mais B ao quadrado e o quadrado de menos C é mais C ao quadrado. Agora você vai começar a fazer duplas. Primeiro você vai fazer a dupla do A com o menos B. Quando você multiplica A com menos B, isso dá menos AB. Só que você vai escrever o dobro disso. Então, você vai escrever menos 2AB. Agora que você fez a duplinha do primeiro com o segundo, você vai fazer a dupla do primeiro com o terceiro, que é o A com menos C. Quando você multiplica o A com menos C, isso dá menos AC. E agora você vai escrever o dobro disso. Sempre o dobro. Então, menos 2AC. E agora, para terminar, você já fez o primeiro com o segundo, a duplinha primeiro com o segundo, a duplinha primeiro com o terceiro. Está faltando fazer a duplinha segundo com o terceiro, que é menos B com menos C. Quando você multiplica menos B com menos C, você tem mais BC. Só que você, para variar, vai escrever o dobro, 2 vezes BC. E é isso que nós vamos fazer aqui na nossa conta. Quadrado do primeiro é n ao quadrado, o quadrado do segundo é x ao quadrado e o quadrado de menos 4 é 16. Depois você começa a fazer as duplinhas. De novo, primeiro com o segundo vai dar menos nx, só que você vai escrever o dobro disso. Então, menos 2nx. Agora que você fez a dupla primeiro com o segundo, você vai fazer a dupla primeiro com o terceiro. Está aqui, ó, n com menos 4. O produto disso vai dar menos 4n. Só que você vai escrever o dobro. Menos 8n. E a última dupla que você vai fazer é o segundo com o terceiro. Deixa eu marcar aqui para você a bolinha verde. Menos x com menos 4. O produto desses dois dá 4x. Só que você vai escrever o dobro. Isso vai dar 8x. E eu aí, de quebra, ainda vou passar o 9 que está do lado de lá, do sinal de igual, para cá. E ele vai virar menos 9 igual a zero. E agora, nós vamos agrupar os monômios semelhantes. O que eu quero dizer com isso? O x2 vai agrupar com o x2, me dando 2x ao quadrado. O menos 2x vai agrupar com menos 2nx. Vê que eu estou pegando todos os termos que tem x. Primeiro eu peguei os termos que tinham x ao quadrado. E quando eu juntar, isso vai dar mais 6 menos 2n, que multiplica x. Perceba que eu já coloquei o x em evidência. E aí, agora eu vou juntar aqueles que não têm nem x ao quadrado, que são constantes. 1 vai juntar com 16, vai dar 17. 17 menos 9 vai dar 8. Só que eu ainda tenho aqui o n ao quadrado e o menos 8n. Então, isso vai ficar
mais n ao quadrado menos 8n mais 8. E isso, se você olhar com carinho e lembrar que nós combinamos lá no início que o n é um número, não é nem x nem y, ele é um número, vai ser tratado como um número, você entenderá que o que você tem agora aí na sua frente é uma equação de segundo grau, em que o a, naquele formato ax2 mais bx mais c, o a vale 2, o b é essa expressão 6 menos 2n, e o c é essa expressão aqui, ó. Isso tudo aqui é o c. Então o que eu vou fazer? Eu vou ignorar essa dificuldade de eu não ter o n, vou olhar para isso como se eu estivesse vendo claramente quem é o a, quem é o b e quem é o c. E vou continuar seguindo o mesmo caminho que eu estou acostumado a fazer. Qual é o caminho que eu estou acostumado a fazer? Vamos resolver a equação de segundo grau. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o delta, que você sabe é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou trazer o b para cá. Quem é o b? 6 menos 2n ao quadrado. Menos 4, que multiplica o a, que vale 2, que multiplica o c, que é aquela expressão grande lá, aquele trinômio n2 menos 8n mais 8. Então, o meu delta agora vai ficar 36 menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. O primeiro pelo segundo dá 12n. Então, isso aqui vai ter que ficar 24n. Mais o quadrado do segundo, que é 4n2. E aqui eu vou ter que multiplicar esse menos 8. Aqui tem um menos 8. Que eu vou fazer a distributiva. E vai virar menos 8n ao quadrado, depois mais 64n, menos 64. A gente tem como enxugar esse delta aí, juntando, mais uma vez, os monômios semelhantes. Então, eu vou juntar o 4n ao quadrado com menos 8n ao quadrado. Isso vai dar menos 4n ao quadrado. Então, vou escrever isso aqui, menos 4n ao quadrado. Agora eu vou juntar tudo que tiver n, menos 24n, eu vou juntar com 64n. Isso vai dar mais 40n, mais 40n. E finalmente eu vou juntar os termos independentes, 36 com menos 64. Isso vai dar menos 28. Atenção, nesse momento aqui você pode sentir uma vontade incontrolável de dividir tudo por 4. Você pode fazer isso? Pode. Mas se você fizer isso, você estará dividindo o delta por 4. Então a expressão nova que você vai ter após dividir menos 4n ao quadrado por 4, 40n por 4 e menos 28 por 4, não corresponderá ao delta, e sim a delta sobre 4. Portanto, você pode dividir, mas não é bom negócio dividir, porque você vai estar alterando a expressão que representa o delta. Se eu soubesse o valor de n, saberia o delta, e aí continuaria resolvendo essa equação de segundo grau. E aí poderiam acontecer 3 coisas. A primeira delas é que o delta fosse maior que zero. Nesse caso, nós encontraríamos 2 soluções. O que quer dizer que a nossa reta teria 2 pontos de interseção com a circunferência. Então, a reta seria uma reta secante. A segunda coisa que poderia acontecer é o delta ser igual a zero. Nesse caso, a equação de segundo grau que a gente estava resolvendo aí e que a gente parou, daria uma única solução. O que quer dizer que a reta é uma reta tangente. Por quê? Porque só há um ponto comum entre a reta e a circunferência. E a terceira e última coisa que poderia acontecer é o delta ser menor que zero. Nesse caso, não haverá solução. E é claro que o tempo todo aqui eu estou falando de solução real. Nesse caso, como não há solução, não há ponto de interseção entre a reta e a circunferência, o que quer dizer que a reta é uma reta exterior. Mas veja só, o nosso objetivo
é fazer com que essa reta seja uma reta tangente. Portanto, só pode haver um ponto comum. Isso quer dizer que a equação de segundo grau que a gente estava resolvendo e que nós paramos tem que ser uma equação de segundo grau cujo delta seja igual a zero. E aí é que vem o grande detalhe na solução desse tipo de problema e que faz com que esse problema seja um problema muito difícil. A gente vai parar de resolver aquela equação de segundo grau e vai começar a resolver uma outra. Essa outra equação de segundo grau é uma equação de segundo grau que surge quando a gente força o delta a ser igual a zero. Quando a gente força o delta a ser igual a zero, a gente obtém menos 4n ao quadrado mais 40n menos 28 igual a zero. E agora eu preciso resolver essa equação de segundo grau para descobrir finalmente qual é o valor de n que faz com que o delta seja zero. Porque o delta sendo zero vai fazer com que a reta seja tangente. Então agora eu vou resolver essa equação de segundo grau que está aí escrita em vermelho. Eu posso dividir todo mundo por 4. Aliás, eu posso dividir por menos 4, que vai fazer com que isso se transforme em n ao quadrado menos 10n mais 7. E não se esqueça que o zero também está sendo dividido por menos 4. E isso vai dar zero. Agora eu vou resolver esta outra equação de segundo grau. Tudo do mesmo jeito que a gente sempre faz para resolver. O delta vai ser b ao quadrado, 100, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 7. Isso vai dar 100 menos 28. 100 menos 28 dá 72. Portanto, o n será menos b, que é 10, mais ou menos a raiz de 72. Se você pensar, o 72 é 36 vezes 2. Isso me facilita a enxergar que eu posso tirar o 36 de dentro da raiz valendo 6. Então, isso vai dar 6 raiz de 2 sobre 2a. O a para mim é 1 porque eu estou olhando para esta versão aqui já simplificada, onde o b valia menos 10. E aí, os dois resultados que eu encontro para o n, vou chamar de n1 e n2, um deles será 5 mais 3 raiz de 2, e o outro será 5 menos 3 raiz de 2. O que quer dizer que se lá no início, esse número aqui, ó, olha lá no enunciado, se esse número aqui for 5 mais 3 raiz de 2, essa reta será tangente à circunferência que foi dada. E o mesmo acontecerá se esse n aqui for 5 menos 3 raiz de 2. Acontecerá a mesma coisa, só que será a tangente oposta, como você viu no início dessa aula. Para finalizar essa aula, eu voltei para o GeoGebra porque eu agora vou pedir para a ferramenta traçar para a gente a reta x mais y igual a 5 mais 3, que multiplica a raiz quadrada de 2. Perceba, a reta que aparece é tangente à circunferência. Você pode aproximar, achando que são dois pontinhos muito próximos, mas não são. Você vê que, de fato, essa é uma reta tangente. E vou traçar a outra também, que é x mais y igual a 5 menos 3, que multiplica a raiz de 2. E aí você vê a outra reta tangente, a reta tangente oposta. Para tirar a dúvida, eu vou aproximar e, de fato, você perceba que só há um ponto em comum entre cada uma dessas duas retas e a circunferência que foi dada.